Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme Agradecimento e Desculpas. Bom, são duas palavras aí chaves para a gente já começar a trabalhar essa parte espiritual do filme, né? A gente vai trabalhar o agradecimento, a gente vai trabalhar a desculpa, e a gente pode até usar outras palavrinhas semelhantes, que são gratidão e perdão. Podemos, né? Mas antes da gente começar a falar sobre esse filme, aproveita que você está aqui, já deixa seu joinha aqui, seu like. Aproveita, já deixa seu comentário. Se você assistiu esse filme, se você gostou, se você não gostou. Se você está assistindo pela TV Mundo Maior, deixe também, mande seu comentário para a gente. E se você está ouvindo pela rádio, manda para a gente uma mensagem, que a gente adora receber mensagens de vocês. Deixe também a sugestão de vocês, se vocês querem que a gente fale de algum filme, de alguma série, de algum desenho, a gente também pode comentar aqui, tá bom? E segue a gente no canal Tatiana Benites no YouTube. Deixa pra gente ali o seu comentário também, para a gente engajar mais, e compartilha com os amigos. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, tá? E a gente tem uma grande programação durante a semana, que a gente vai estar falando aqui ao longo das nossas programações. Bom, para falar do filme Agradecimento e Desculpas, eu vou chamar aqui o Damião para dar aquela ficha técnica do filme para gente. Vamos falar do filme Agradecimento e Desculpas, data de lançamento, 26 de dezembro de 2023, o lançamento mundial. É uma diretora, Elisa Asham, 1h, 30 minutos de duração, um drama, Agradecimento e Desculpas. Ele é um filme sueco, disponível na Netflix. Então temos Sara, que está na tensa contagem regressiva para o parto do seu segundo filho. E ela já estava em uma situação estressante o suficiente, e tudo se agrava quando o marido, Tati, ele decide ir embora para a Espanha, assustada com o seu futuro incerto, desamparada. Ela é surpreendida com a visita da Elinda, sua irmã mais velha, que não vê há anos e anos. Agradecimento e desculpas. É perfeito para pensar nas adversidades que a vida pode colocar no caminho, assim como abordar a melhor maneira de ultrapassá-las, Tati. Bom, o filme começa com um diálogo ali, onde a mulher grávida ali, de quase seus 9 meses, começa a ouvir uma voz lá fora, no banheiro, batendo na porta, e fala assim: olha, eu tô indo, né? Aí ela fala: não, espera aí, espera que já vou sair do banheiro, vai pro outro, né? Aí ele fala: não, eu tô indo, eu vou embora, né? E daí você vê aquela mulher com aquele barrigão, e o marido falando que ia embora, que não aguentava mais a situação, e ela só achando que ele queria usar o banheiro, né? E ela fica parada, assim, sem ter uma noção do que está acontecendo, né? Então, imagina o que está passando na cabeça daquela mulher que já tem um filho, né? Está esperando um outro, já prestes a ter o segundo filho, e o marido fala que vai embora. Então, aí passa aquele mundo na cabeça da pessoa, e ela ficou atônita, ficou assim, sem nenhuma ação do que eu faço, o que eu falo, o que eu respondo para essa pessoa, né? E daí é importante a gente falar que a separação, ela é um luto, né? A separação é um luto. Quando a gente perde um emprego, ou às vezes a gente sai do emprego porque a gente também queria, mas a gente passou muito tempo ali, né? Também é um luto, né? E a morte é outro luto, né? E aí acontecem situações ali,
e ela tem que encarar 2 lutos ao mesmo tempo, né? Ela tem que encarar esse luto da separação e ela tem que encarar o luto de uma morte. E ainda tem toda a situação de que ela está grávida e logo terá um filho. E aí ela tem a família que está ao redor. E tem o fato de não ter a família também ao redor. É isso, a gente vai falar mais pra frente, né? Então, a rede de apoio que a gente precisa sempre ter para a gente poder contar, se apoiar e tudo mais, que às vezes a gente não tem, e às vezes a gente tem uma rede de apoio que vai apoiar a gente em partes, em algumas coisas. Então, a pessoa que ela passa pela fase do luto é um luto particular. Cada um tem um luto particular, cada um vai passar por essa fase do luto de forma diferente. Então, a mãe vai passar de uma forma, o pai vai passar de outra, o irmão vai passar de outra, o filho vai passar de outra, a mulher vai passar de outra. Cada um vai passar de uma forma, porque cada um teve uma convivência diferente com essa pessoa que se foi, certo? Então, o luto, ele é um período muito particular e que a gente só precisa respeitar no momento da pessoa. A gente precisa respeitar, apoiar, perguntar o que você precisa. Porque cada um passa de uma forma. E aí, tem especialistas em luto que vão falar das fases do luto, que vão falar de todas as coisas que vêm com esse período, né? Então, a gente tem muitas coisas para passar. Tem gente que passa por um período de luto que dura poucas semanas. Tem outras pessoas que duram muitos meses ou muitos anos. E daí é muito mais preocupante, né? Então, a gente precisa respeitar e precisa auxiliar as pessoas que passam por essa fase do luto. Então, o filme já começa na fase do luto. Começa no luto da separação e depois um luto de uma morte do corpo físico, né? Então, já traz para a gente ali uma série de sentimentos e de coisas que a gente fala, e que rumo isso vai tomar, né? Porque nós, como espíritas, sabemos que a vida continua, que o nosso espírito continua, que vai depender do que nós plantamos aqui, para onde nós vamos, como nós estamos em paz conosco, se nós não estamos no momento da nossa partida, mas a gente sabe que a gente vai reencontrar de alguma forma esta pessoa que nesse momento está indo para o outro lado. Isso faz então com que o espírita não tenha dor, não sinta saudades, não precisa sofrer, porque ele é espírita, ele já sabe de tudo isso? Não, ele vai sofrer, ele vai sentir saudades, ele vai chorar, e ele tem o direito de fazer tudo isso, mesmo sabendo desses reencontros e de tudo mais. Porque essa dor, desse desapego, ela vem com o tempo, né, o desapego. A gente ainda é muito apegado às pessoas, a gente não está preparado para esse desvincular, né? Então, a gente vai encarar de outras formas, mas cada um tem uma dor, né? E vai encarar de uma forma particular, né? O luto é sempre complicado, né, Daniel? Sim, cara, aquilo que a gente falou, que você estava dizendo, né? Quando passamos pelo luto, surge em nossa mente como uma forma de buscarmos explicações para o que aconteceu. Kardec, na questão 936 do Livro dos Espíritos, está lá, como as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos que partiram. E a resposta é da espiritualidade. O espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante e desarrosada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro, de confiança em Deus, e, por conseguinte,
um obstáculo ao progresso, e talvez ao próprio reencontro que os que deixou, a ressignificação da perda. Quando transformamos a dor em força, é também uma forma de processarmos o luto de maneira positiva. Podemos deixar de focar naquilo que perdemos e começarmos a olhar em direção aos nossos próprios potenciais e utilizá-los em prol do outro, encontrando um novo sentido para a vida. Um exemplo dessa elaboração é o cantor Eric Clapton, né? Que ao perder o seu filho de 4 anos, trabalhou seu luto e compôs o maior sucesso da sua carreira, que é Tears in Heaven. Ao acreditarmos em Deus e na sua infância, ao acreditarmos em Deus e na sua infinita sabedoria, ficamos mais resignados diante da vontade dele, sem nos revoltarmos ou ficamos com raiva perante os fatos. Cada um terá a sua hora de desencarnar, e ao aceitarmos e nos prepararmos para isso, o momento do desenlace será mais fácil e menos sofrido, tanto para os que vão, quanto para os que ficam. E aí aquilo também, né, Tati? Quantos e quantos, nesses momentos do luto, não brigam com Deus, né, Tati? Essa coisa de brigar com Deus faz parte, né? Inclusive, é uma das partes, né, uma das fases que a gente passa por causa do luto, né? Essa coisa da revolta com Deus, né? É uma das fases do luto, faz parte, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso, é com o tempo que a gente vai aprendendo, né? Então, o filme, ele começa falando do luto, vivendo esse luto, e sendo uma pessoa muito sozinha. Eu vejo a mulher como muito sozinha ali, muito só para conseguir conciliar todas as coisas, né? E, no meu entender, o filme chama-se Agradecimento e Desculpas. Mas, para mim, o que mais pegou foi a falta de diálogo no filme, né? A falta de diálogo, as pessoas não falam o que sentem. E isso eu vejo claramente no filme, mas e no nosso dia a dia? Será que a gente fala o que a gente sente? Será que a gente também não faz isso de esconder o tempo inteiro o que a gente está sentindo? Será que é bom a gente sair falando o que a gente sente? Mostrar o que a gente está sentindo? Hoje em dia, com a questão das redes sociais, as pessoas gostam de expor o que elas estão sentindo, o que elas estão fazendo. Quer dizer, elas gostam de expor o que elas estão fazendo. Mas será que realmente elas estão sentindo aquilo? Né? O que será que essas pessoas estão sentindo de verdade? Porque muitas vezes a gente vai mostrar uma coisa e a gente está sentindo outra. Já passei por algumas situações de fazer tratamentos espirituais ou terapêuticos com algumas pessoas e ver tanta coisa nas redes sociais. Essa pessoa estava super feliz, estava super bonita, super arrumada, super não sei o quê, e virar para mim e falar: eu estou um caco por dentro. Eu estou destruído, ou estou destruída. E eu pensava, mas poxa vida, acabou de postar que estava na praia, que estava bem, que pôs uma frase bonita de reflexão. Então, a gente não sabe o que as pessoas estão sentindo. E às vezes as pessoas estão do nosso lado e a gente não tem ideia do que elas estão passando. Porque a gente conhece a rotina, porque a gente conhece o que elas estão passando, faz parte do nosso dia a dia estar com elas. No entanto, essas pessoas estão passando internamente por um processo que a gente não sabe, e não tem diálogo. Daí a pessoa pergunta uma coisa, a outra responde outra, e a gente não sabe realmente o que ela está sentindo. E aí isso me veio uma reflexão, né? Também tantas vezes eu passei por tanta coisa que eu também nunca falei, que eu não quis demonstrar, talvez por culpa, por vergonha, por orgulho, por uma série de outros sentimentos que vêm e que a gente acaba não se abrindo. E daí a gente vê também o quanto isso acaba com as nossas relações, porque a gente não falou
com quem está do nosso lado, porque a gente não comentou aquilo com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso namorado, com o nosso marido, com a nossa mulher, né? A gente não comentou aquilo, a gente não falou. Então, o que eu senti muito nesse filme foi a falta de diálogo. Cada um pensava uma coisa, mas não comunicava o outro que estava do lado, né? E aí acaba que, óbvio que não se entendem. E daí isso vai ao longo da história. Então, o que para mim foi mais importante do que o agradecimento e desculpas, que é o tema do filme, foi para mim foi a questão do diálogo, da comunicação. Eu falei, gente, mas não se comunicam. E cada vez mais eu vejo isso. Nós estamos deixando de comunicar o que a gente sente, o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente ama. A gente não se comunica. E por isso essas coisas controversas que acontecem, né? Por que aconteceu isso? É porque você não falou. E aí a gente supõe que o outro entende, né? Ah, mas eu deixei na cara. Não falei, mas eu deixei na cara que era tal coisa. Cara, você deixou na cara, mas você não falou. Então, se a pessoa não entendeu, foi a interpretação dela. Se você não falou, né? E isso nós vivemos todos os dias na nossa sociedade, né, Damião? É o que você disse, né? Aquelas histórias, você quer falar alguma coisa que se expresse claramente. Isso, para que o outro possa entender, para você não dizer. Porque senão fica aquelas histórias, mas você falou isso. Não, ele tinha que entender. Aí é difícil querer que o outro entenda. E a gente vai. Estamos falando aqui do filme, hoje destacando o filme Agradecimento e Desculpas. E eu queria também abordar uma situação que eu senti muito, e nessa falta de diálogo, Tati, a gente vê também, o filme fala muito sobre o poder de reconciliação e de acolhimento. Aí, relembrando a recomendação de Jesus, faça o outro que gostaria que fosse feito por você, fica aquela pergunta, como Jesus agiria? E aí eu achei um texto de Maria Elizabeth Barbosa, falando de acolhimento, ela é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e ela escreveu, acolher é encorajar nas horas de desânimo, amparar nos dias de vacilações, iluminar nas noites escuras da incerteza, velar nas longas invérnias do coração que se mantém à distância, abraçar, quando se der o retorno às lutas abandonadas do ontem, mitigar a canícula da expiação alimentada pelo remorso, festejar o êxito nos momentos de alegria verdadeira, acolher os teus irmãos confiados pelo Pai, a tua providencial ação, para que os celeiros da alma sejam abarrotados do trigo da felicidade espalhada com generosidade. E, Tati, o filme também, Agradecimento e Desculpas, fala também da irmã que vive ali uma relação abusiva e do abandono do pai, Tati. Que legal esse texto, né, sobre o acolhimento, né? É o que a gente precisa fazer, a gente precisa saber aprender a acolher. Olha que coisa legal, né? E daí eu lembro de quem de novo? Eurípides Barçanufo. Eu sempre falo de Eurípides Barçanufo aqui, gente. Eu amo esse homem, eu amo muito, né? Porque ele traz para mim uma visão que é o que eu realmente acho que é o que a gente tem que fazer. Então, cada vez que eu leio qualquer coisa dele, cada vez que eu vejo qualquer coisa dele, eu falo, é isso, né? Porque realmente ele tem a mesma visão que eu tenho, né? E ninguém é obrigado a concordar com isso. Mas ele fala dessa coisa da evangelização do espírito, né? Na evangelização do espírito, o que ele quer dizer com isso é a gente trazer o evangelho para o nosso ser, não é para Tatiana, é para o ser que vive em mim. Ou seja, é para esse ser de todas as outras encarnações e das próximas que virão. Não como Tatiana, não tenho que evangelizar a Tatiana que está aqui, eu tenho que evangelizar todo o meu ser. Ou seja, eu tenho que guardar toda essa bem-aventurança, todo esse ensinamento e passar do fundo do meu ser, trazer o que eu já sei,
né? Levar isso comigo para as próximas encarnações e levar além, e ensinar além, para que as outras pessoas também repitam tudo isso, né? Então, eu acho que o ato de acolher, ele ainda fala que da assistência espiritual, né, é entender o ser como um todo, como ele pensa, por que que ele não fala, por que que ele deixou de dialogar, o que que ele está sentindo nesse luto. Aí o Damião fala, né, da questão da abusiva, né, da irmã. De repente no filme aparece uma irmã, que ela nem tinha convívio mais, né, e tem nada a ver com ela, mas a irmã apareceu ali num momento que precisava realmente de alguém, ela precisava de acolhimento, mas foi uma pessoa que apareceu do nada pro nada, sem saber o que fazer também, perdida em tantas coisas, e daí uma vai acolher a outra sem saber acolher, e daí começa essa coisa de falar: poxa vida, você vive uma relação de abuso, né? Você vive uma relação onde você aceita ser maltratada, onde você aceita determinadas situações que você não deveria. E então uma fala para outra o que a outra não tinha medo de ouvir ou tinha medo de perceber da sua própria vida, talvez, né? E quantas vezes a gente também não precisa que alguém chegue na nossa cara e fale: olha, tá acontecendo isso, você não tá vendo? Às vezes a gente não tá vendo. Às vezes não é essa situação que a gente consegue enxergar. E às vezes alguém precisa vir de fora para, às vezes, jogar na nossa cara, né, de uma forma feia, às vezes, ou de uma forma mais brusca, de falar: Tati, abre o olho, né, olha só o que está acontecendo. E às vezes a gente está cego. E daí isso acontece no filme, de falar: poxa vida, né, olha só o que está acontecendo. E tem também a questão do abandono, né, do abandono do pai, a questão do afastamento do pai, na sua infância, na sua vida. Então, esse afastamento. Então, são coisas que acontecem na nossa vida que talvez a gente precise desse afastamento. Mas o que que a gente aprendeu com esse afastamento? Foi duro, foi difícil, mas o que que a gente aprende com essas situações? Tem pessoas que passam por muitas situações ruins, duras, e daí fala, mas eu não tirei nada de proveito. Não, a gente tem que tirar a, o aprendizado de todas essas situações que a gente passa, por mais difícil que seja. Às vezes são muitas provas, nesse filme assim, aparece tipo, a pessoa passando por muitas provas, muitas coisas, você fala, poxa, coitada dessa pessoa, meu Deus, mais isso agora, né? E muitas coisas que a gente precisa entender o porquê que a gente passa. E daí essa questão da desculpa, né, que eu entendo como perdão, são situações que a gente vai ter que aprender a lidar. Abandonou, mas hoje a gente precisa perdoar. A gente precisa perdoar não por causa do outro, mas a gente precisa perdoar por causa da gente, porque a gente fica com aquele sentimento ruim com a gente não precisa ir embora com esse sentimento ruim. Então, a gente precisa trabalhar o perdão, porque daí a gente se liberta disso, a gente se liberta da pessoa, a gente se liberta dessas situações que nos fazem mal. E acho que isso é importante a gente trabalhar, né, Damião? Sim, e aí a gente vê, né, o filme Agradecimento e Desculpas, é o que a gente está falando, né, o turbilhão inacreditável que surge na vida da personagem, né, na reta final da gravidez, e sobre agradecer e se desculpar, mesmo pelas coisas antigas, mesmo sobre coisas que nem se lembravam de ter ocorrido, e ela precisa deixar de lado as mágoas do passado e assim perdoar o pai e a irmã, para que eles possam seguir juntos nessa nova estrada. E o nascimento desse novo bebê será o símbolo do nascimento de novos tempos, uma reflexão sobre o perdão. Perdão e obrigado são ferramentas poderosas em nossas vidas, Tati. Acho que a gente sempre tem que trabalhar o perdão e trabalhar o agradecimento, né? A gente fala de trabalhar
o perdão o tempo inteiro, porque a gente sempre tem a questão das culpas, das nossas mágoas, das nossas raivas, de coisas que a gente não consegue lidar bem por causa do nosso histórico. Porque, veja bem, ao longo da nossa vida a gente passa por um monte de situações. Nem todas são positivas. A maioria são ali, a gente passa por vários perrengues, por várias situações difíceis, e a gente tem que aprender a lidar com esse sentimento. Muitas vezes a gente não se deu muito bem, não lidou muito bem com essa situação. E daí a gente foi guardando, vai acumulando aquilo. E daí aquilo virou uma bola de neve. E pode ser que mais para frente isso vai prejudicar a gente, porque começou uma bola de neve, uma hora essa bola pode explodir. E daí vai ser negativo para nós. Então a gente tem que começar a colocar para fora essas coisas que não estão fazendo bem para a gente, que não fizeram, que fazem parte do nosso passado, que já nem tem mais a ver com a gente, e a gente continuou ali guardando. Então, colocar isso para fora e aprender a agradecer. Ai, mas fulano me abandonou. Então eu agradeço o tempo que essa fulana esteve aqui, o tempo que foi bom. Eu agradeço esse trabalho, mas o trabalho me demitiram, ou eu quis sair porque eu não aguentava mais. Então o tempo que eu estive ali, eu agradeço, porque era aquilo que me ajudava a pagar as contas. Eu agradeço por aquele período, porque eu aprendi algumas coisas, porque eu conheci algumas pessoas, né? Então, sempre vai ter alguma coisa para a gente poder agradecer. Agradecer aquelas pessoas que a gente conheceu, aquelas pessoas que às vezes a gente nem conheceu direito, mas passou ali, deixou alguma mensagem, ou ajudou você em alguma coisa, né? Então, esse tipo de coisas tem que ser agradecido. Então, antes da gente dormir, agradecer o dia, agradecer tudo que você passou, falar, Tati, mas o dia foi horrível. Vou agradecer o quê? Agradece porque você respirou. Agradece porque você estava vivo ali. Amanhã é outro dia. Né? Então, a gente sempre vai ter um motivo para agradecer. Sempre. E a gente sempre tem algo para melhorar. Sempre vai ter alguma coisa para a gente melhorar, para a gente aprender com uma situação ou com outra. Então, esse filme, ele traz muitas coisas, muitas situações, assim, situações difíceis que a gente fala, como é que ela vai sair dessa, né? O que acontece? E aí a gente fica meio até com angústia, né? Falar, e fulana que também não ajuda, e o ciclano que surgiu agora, né? E o perdão que ela não perdoa, aí o outro que está falando tal coisa, né? E daí a gente começa a viver essa situação, assim, um pouco difícil, né? Mas a vida é assim. A vida é assim. Às vezes a gente sai de uma situação, melhora um pouquinho, depois piora, depois melhora. A vida é esse alto e baixo. E faz parte. A gente é vulnerável e a gente vai ter momentos de vulnerabilidade, que é naquele momento que a gente vai baixar, que a gente vai subir, né? A gente precisa conseguir encontrar um meio termo e onde a gente vai conseguir se sentir mais à vontade. Mas isso é pouco a pouco, mas isso é coisa que a gente vai ter que ir aprendendo aos poucos. E a gente vai aprendendo aqui com vocês também, né? Toda semana a gente está aqui para fazer uma reflexão sobre um filme, sobre uma série, sobre um desenho. E você pode também ajudar a gente curtindo esse vídeo aqui, seguindo a gente no canal, compartilhando os vídeos que vocês acham interessantes, deixando comentários, que a gente vai ler todos os comentários. E deixa pra gente sugestão também de novos vídeos, novos filmes que vocês querem que a gente comente. E confere no nosso canal, que tem muitos filmes já que a gente já falou. É isso, gente. Semana que vem a gente se vê por aqui também. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau. Você acompanhou Sessão Pipoca Espiritual.